Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para você, onde quer que você esteja, eu espero que você esteja bem. Meu nome é Felipe Lacerda e você está no Concatenando Livros. Hoje nós falaremos aqui de um livro bastante conhecido da literatura brasileira. Eu estou falando aqui de Esaú Jacó, de Machado de Assis, esse livrinho aqui que está na minha mão. Vamos lá pessoal, vou soltar a vinheta e nós seguiremos aí para a análise. Bem, pessoal, começando aqui, vou apresentar Machado de Assis. O nome completo eu gosto sempre de introduzir o autor, sempre com a data de nascimento e de morte, nome completo. O Machado de Assis, o nome completo dele é Joaquim Maria Machado de Assis. Ele nasceu em 1839, na cidade do Rio de Janeiro, e morreu em 1908. Esse livro aqui, Esaú Jacó, ele foi publicado em 1904. Importante também dizer sobre a origem de Machado de Assis, né? Ele era negro para uns, né? Mestiço para outros. Isso não importa para a gente, né? A gente não vai ficar aqui se prendendo com esses termos étnicos aí que não agregam em nada aqui para nossa análise, tá bom? O Machado de Assis, o importante é que ele foi um cara formidável. A coisa que eu mais aprecio no Machado de Assis é que ele era um cara autodidata, né? Assim como muitas pessoas que resolvem, né, adentrar em meio ao universo da intelectualidade, elas, né, não se prendem a carreiras formais, nem a algum tipo de academia ou escola que seja. Elas vão para dentro de casa ali, sentam no quarto, na sala, em qualquer lugar, onde elas possam ter acesso a algum livro, alguma fonte de estudo, e aí elas começam, né, nesse universo maravilhoso que é o universo do conhecimento. Pessoal, a história desse livro aqui é uma história relativamente simples, assim como os outros livros de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba, A Mão e a Luva. Aqui também em Esaú Jacó, a história é bastante simples. Uma coisa muito engraçada aqui que eu acho é que, assim como tudo, quem está acostumado a ler Machado de Assis sabe que o Machado de Assis ele surpreende a gente, ele pega a gente sempre no contrapé, ele começa a levar a gente para um caminho e leva para outro. Por que eu estou falando isso? No título aqui, pelo menos nessa capa, nós temos aqui, ó, dá para ver aí, são dois rapazes, né? E o nome Esaú Jacó, eu não tinha lido esse livro ainda. Quando eu comecei a ler, eu pensei que fosse o nome dos dois gêmeos, mas na verdade o nome deles é Pedro e Paulo, né? Então o Machado de Assis já começa assim pegando a gente no contrapé. E sempre é assim, ler Machado de Assis é essa coisa, você é sempre surpreendido a todo momento. A primeira coisa que eu me lembro de ter lido de Machado de Assis foi um conto chamado Miss Dollar, e o Machado já me pegou ali de surpresa logo na primeira página, né? Quem já leu esse conto aí, Miss Dollar, vai saber muito bem do que eu estou falando. Pessoal, vamos prosseguir aqui agora, vamos falar sobre o livro. Bem, como eu tinha dito anteriormente, a história do livro é uma história relativamente simples e vai ter spoiler aqui, tá? Então, se você não gosta, por gentileza, não assista o vídeo ou leia o livro e depois volte aqui. A história aqui começa da seguinte forma: tem um personagem aqui chamado Conselheiro Aires, ele escreve algumas coisas, ele escreve alguns diários e ele escreveu sete volumes desses diários. Os 6 primeiros tratam de um determinado assunto, que é a vida particular do Conselheiro Aires. O 7º volume é a narrativa dessa história aqui, que ele acaba intitulando, escolhe no final por nome, Esaú Jacó. Aqui o conselheiro Aires, né, o personagem, vai contar pra gente a história de uma família ali, né, da classe média ou da elite daquela época do Brasil ali, de meados para o final do século XIX. É a família Santos, uma família tradicional para aquela época, né, homem e mulher. O pai de família chama-se Santos, né? Naturalmente é o sobrenome dele. A esposa dele chama-se Natividade. E certo dia, Natividade, ela resolve consultar, né, uma mãe de santo, uma feiticeira, alguma coisa do tipo, e ela sobe um morro, né? Algo assim como o primórdio, o início de uma favela, e vai procurar ali algum vaticínio, né? Alguma predição sobre o futuro dela, ou sobre o futuro de algum filho que ela possa ter, junto a essa cartomante, de certa forma, a feiticeira. Essa feiticeira, a cabocla do castelo, ela acaba fazendo ali o seu jogo, ali, o seu trabalho mágico, e ela conta para Natividade. Natividade tinha ido com a irmã dela, chamada Perpétua,
conta para Natividade que ela terá 2 filhos, conta que esses filhos serão grandes, né, grandes homens, serão pessoas ilustres de renome, que ambos, né, estarão destinados a grandes coisas. E esse grandes coisas fica com uma reticências enorme. A cabocla do castelo, ela não especifica o que grandes coisas são essas. No decorrer da história, ela acaba engravidando, ela dá à luz a gêmeos, ela coloca o nome dos rapazes de Pedro e Paulo. É aí que está o contrapé que o autor, né, que o Machado de Assis acaba pegando a gente pensa que o nome será Esaú de um e de outro Jacó, mas não. Esse Esaú Jacó, isso aqui é colocado pelo conselheiro Aires, né? Pessoal, adiantando, ao longo do livro, esses 2 garotos eles vão ser rivais em absolutamente tudo, desde o começo ali, quando eles começam a crescer, já bem meninos, até quando eles ingressam na fase da adolescência, e isso vai permear essa intriga com alguns momentos de trégua, né? Será, vamos dizer assim, um armistício, em algum momento ou outro ali do livro, mas não vai durar muito não, tá? O negócio deles mesmo é porradeiro, eles saem na porrada, eles brigam, trocam soco, pontapé, e isso o autor, o Machado de Assis, coloca pra gente aqui no livro. Em determinado momento, né, da vida desses 2 rapazes, eles vão conhecer uma jovem, uma garota chamada Flora, uma garota muito bonita, e que os 2 vão acabar se interessando pela Flora. E, né, para surpresa do destino, né, a Flora também acaba se interessando pelos 2 rapazes, por Pedro e por Paulo. Boa parte aí, né, da parte do meio até quase o final do livro fica, né, o Machado de Assis fica girando ali em torno desse triângulo amoroso. Não chega a ser, né, porque ela não fica nem com um nem com o outro. Há uma forte tentativa que o Machado de Assis fez ali de tentar estabelecer algum laço amoroso entre eles ali, mas isso aí não vai para frente. Esse livro não foi o livro que eu mais gostei do Machado de Assis. No começo eu achei bastante interessante a história toda. Eu prefiro os outros, o Quincas Borba, o Dom Casmurro. Porém, embora o livro como um todo tenha deixado um pouco a desejar, algumas partes aqui eu ressaltei, eu marquei, vou trazer para vocês aqui, são bastante curiosas. Machado de Assis sempre tem aquelas tiradas engraçadas que a gente adora, não é mesmo? Bom, a primeira coisa que eu posso destacar aqui, que eu achei de uma sagacidade muito grande do Machado de Assis, foi como nesse período aí de meados, né, de 1850 até a proclamação da República em 1889, né, em 15 de novembro, a gente teve aqui no Brasil essa rivalidade entre as pessoas da sociedade, as pessoas mais instruídas, sobre acabar com a monarquia e instituir uma república, né? Lembrando que no mundo aí a gente estava de 1800 para frente, uma série de movimentos constitucionalistas. O Brasil já tinha a sua Constituição, a de 1824, né, na época de Dom Pedro I. Vários movimentos constitucionalistas já tinham estourado na Europa, nos Estados Unidos, né, Revolução Francesa em 1789, obviamente na França, lá nos Estados Unidos também, se não me engano, 1776. Então o mundo estava nesse negócio de correr, né, para limitar o poder do Estado, e não só isso, né? Além de cravar uma Constituição nos estados, em cada estado nacional, a gente também naquela época também havia aquele ar de querer acabar com monarquia, né? Porque monarquia cheirava absolutismo, né? A monarquia absolutista que nós conhecemos bem aí na Europa, né? Em Portugal, na Espanha e tudo mais. Porém, aqui no Brasil é diferente, a gente tinha aqui uma monarquia constitucionalista, mas havia essa briga ferrenha aí, né, entre republicanos e constitucionalistas. E o Machado de Assis, muito bem feito, ele colocou aí um como republicano e o outro como monarquista. Eu separei aqui algumas características aqui do Pedro e do Paulo, desses 2 gêmeos, que elas foram, o Machado foi soltando aos poucos dentro da história. Vejam bem, o Pedro, o Machado de Assis colocou aqui ele como dissimulado, como velhaco. Ele era monarquista, né? Era a favor do regime que vigorava à época, e era conservador, assim como toda a família dele. E o Pedro também estudou medicina no Rio de Janeiro. Já o Paulo, o Machado de Assis colocou aqui ele como sendo furioso, agressivo. Ele era republicano, portanto, né, revolucionário, e estudou direito em São Paulo. Bem, essa questão aí, o Paulo, ele era meio que a ovelha negra da família. A família do Pedro, né, os Santos, eles eram conservadores, e ali você tem um revolucionário ali, né? Que revolucionário é esse aqui na nossa família de conservadores? Nós temos aqui, né, cargos aqui no governo monárquico, né, no Império, e
nós queremos manter o status quo e manter a nossa família nessa elite aqui. Esse negócio de república, né? Se a forma de governo muda, quem garante que a gente continuará com os nossos cargos aqui, né? Os queridos e amados cargos públicos, né? Que até hoje as pessoas adoram no Brasil. Um outro episódio que vai dar bastante ensejo, força e traz uma graça enorme para a história, eu achei, ainda tocando na questão política dos gêmeos, né, do Pedro e do Paulo. Há um momento em que eles, ainda muito jovens, por volta de 16 anos, eles adentram, né, numa loja para comprar alguns objetos, e Pedro, que é o conservador, é o monarquista, né, a favor do regime atual que vigorava ali, naquele Brasil ali de meados do século XIX, ele se interessa por um quadro, e Paulo, que é o, vamos dizer assim, né, o subversivo, é o revolucionário, é o republicano, o Paulo acha muito interessante um retrato do Robespierre, figura aí, né, jacobina da Revolução Francesa, e o Pedro acha muito interessante a figura do rei, né, do Luís XVI, também da França. O vendedor da loja, ele acaba vendendo para o Paulo, né, que é o republicano revolucionário, ele vende o quadro do Robespierre por 1.200, alguma coisa lá, que era o dinheiro da época. O Pedro, vendo o Paulo comprar o retrato ali de um cara revolucionário, subversivo, sanguinário, né? Um cara bagunceiro, vamos dizer assim, ele vê o quadro do Luís XVI e pede também para o vendedor o preço. E o vendedor fala que o preço do quadro é 800. E o Pedro fica inconformado. Ele vira para o vendedor e fala: vem cá, quer dizer que você está vendendo um rei muito mais barato do que vende um arruaceiro, né? Um revolucionário de meia tigela como o Robespierre? Essa cena é simplesmente fantástica, né? Nesse momento que eu paro e penso, falo, caramba, Machado de Assis realmente um cara fenomenal, como ele soube engendrar essa questão política de forma irônica, de forma engraçada, nessa história do Esaú Jacó. Essa parte é fantástica mesmo, a compra dos quadros do Luís XVI e do Robespierre. Pessoal, chegando já mais, né, para o final do livro, novamente o Machado de Assis pega a gente de surpresa. No final, todo mundo sabe, né, em 15 de novembro de 1889, a República é proclamada, muda-se a forma de governo do nosso país, né, era monarquia aí desde a independência, em 7 de setembro de 1822, agora é república, ou seja, o Pedro estava triste porque tinha caído a monarquia e o Paulo, né, o subversivo, o republicano, o revolucionário, estava mais que feliz. Mas como todos nós sabemos, a pessoa, quando ela tem a revolução na veia, a revolução no sangue, nada para ela estar satisfeita. A pessoa quer destruir tudo que está na frente dela e construir um mundo melhor, né? Esse sangue revolucionário, esse ímpeto por mudança, que nunca acaba no ser humano, isso é meio que uma loucura, isso é um fetiche que está dentro do cérebro da pessoa, está dentro de cada cromossomo, isso está no DNA da pessoa, isso é uma coisa, a meu ver, bastante danosa, né? Enfim, com a República, né, com a República proclamada, depois de um tempo, né, nós sabemos o que aconteceu no Brasil com a proclamação da República. Veio Deodoro da Fonseca, depois veio Floriano Peixoto. Inclusive, esses dois primeiros presidentes aí da época da República da Espada, eles são citados aqui dentro do livro. O Machado de Assis cita bastantes acontecimentos políticos daquela época. Eles acabaram com o Brasil, né? Eles foram bastante violentos, eles não respeitavam, né, a imprensa nem nada disso. Então, com o caos que se instalou no Brasil depois da proclamação da República, o Paulo, depois de algum tempo, né, depois de muito refletir, ele já estava inconformado com a República, ele queria mudança. Esse é o verdadeiro sangue revolucionário, né? Ele falou: ora, não foi essa a República que eu almejei, não era essa a República dos meus sonhos. Então, o Paulo desejava, né, retificar a República, de modo que o Paulo agora ele era contra a República. E o Pedro, que era o conservador, ele aceitou a República numa boa. Olha só, novamente, aí como que o Machado trabalha a índole, né, o temperamento humano, o temperamento, né, relacionado a essa esfera política, e como que as pessoas, né, esses dois tipos, tanto conservador como revolucionário, como eles se veem diante das circunstâncias, né, e das contingências do destino. Pessoal, agora para finalizar isso aqui, eu destaquei para vocês coisa de quem entende bastante do assunto, né? Vou falar para vocês aqui um pouco do que o Otto Maria Carpo
em A História da Literatura Ocidental, fala sobre o Machado de Assis. Otto Maria Carpo é um camarada que eu consulto bastante, para mim foi o maior intelectual que já pisou, né, em terras brasileiras. E o outro é o professor Massot Moisés. Eu destaquei aqui do Otto Maria Carpo, na edição que tem, feita pela Biblioteca do Senado Federal. Olha só as considerações que o Otto Maria Carpo tece sobre o Machado de Assis. Segundo Otto Maria Carpo, Machado de Assis ele é um escritor atual para todos os tempos. Eu gostei, achei isso fantástico. Otto Maria Carpo não economizou elogios para o Machado de Assis. Ele ainda falou, né, isso que todos nós sabemos, o Machado de Assis é bastante cético, né, falou do ceticismo do autor, falou que ele é intensamente malicioso, quem lê Machado de Assis sabe muito bem disso. Falou também que é o maior escritor da literatura brasileira. Ele usou uma expressão aqui em francês também, né, para caracterizar, eu gostei bastante dessa expressão aqui, para caracterizar o estilo, né, de composição do Machado de Assis. Falou que ele tem um espírito cheio de arrière-pensée. Arrière-pensée é mais ou menos como se fosse segundas intenções, né? Quem lê Machado de Assis, eu diria até que Machado de Assis tem quintas, sextas, sétimas intenções. Ora, quem lê o Alienista aí sabe muito bem do que eu estou falando. O Otto Maria Carpo ainda vai destacar no Machado de Assis a influência inglesa e francesa, a primeira mais do que a segunda, e também, né, vai falar sobre a influência de Arthur Schopenhauer sobre o pensamento de Machado de Assis, né? Que Machado de Assis ele vê o ser humano de maneira não, como é que eu posso dizer, né? De maneira não muito otimista. O Machado de Assis ele é meio descrente com a condição humana do ser humano, tá bom? E teve uma última coisa aqui que o Otto Maria Carpo falou sobre o Machado de Assis. Eu não sei se isso pode ser um elogio ou uma crítica negativa, mas o fato é que é verdade, né? Então, até que ponto a gente pode ficar dosando ou julgando a verdade? O Otto Maria Carpo falou que o Machado de Assis foi um sujeito, né, um escritor exótico para o Brasil. Veja bem, isso para o Machado de Assis pode ser entendido como um elogio, mas e para todos os outros brasileiros? Enfim, elogio ou não, é bastante plausível que isso seja verdade, né? Quem sou eu para contestar o brilhante Otto Maria Carpo? E quanto ao Massot Moisés, eu consultei essa obra aqui do Massot Moisés. Pessoal, quem gosta de literatura, não percam tempo, pelo amor de Deus, tá? Literatura brasileira, a história da literatura brasileira do Massot Moisés. Esse daqui é o volume 2, vai falar aqui do realismo à Belle Époque. São 3 volumes ao todo. Eu tenho outro volume aqui, olha, das origens ao romantismo. E o terceiro volume está em algum lugar aqui na minha estante, vai falar sobre a literatura brasileira contemporânea, tá bom? Eu vou ler rapidinho aqui para vocês esses 4 trechos aqui que eu destaquei do Massot Moisés, falando sobre Esaú Jacó do Machado de Assis. Eu já deixei para vocês a minha opinião, eu falei que não foi, de tudo que eu já li até agora do Machado de Assis, não foi o que eu mais gostei. Agora vamos para o que diz o mestre, né, o professor Massot Moisés. Vejam bem, acerca de Esaú Jacó. Esaú Jacó, penúltimo romance de Machado, publicou-se em 1904. Mais à frente, representa um declínio, ok? Que o intuito revela alta consciência artesanal e louvável anseio de renovação, não padece dúvida, mas o resultado deixa a desejar. Outra parte aqui que ele vai falar agora sobre a história em si, ele vai falar sobre a personagem Flora, tá bom? Essa é uma personagem não muito marcante no livro, ela fica ali meio com uma sombra. Eu acho que ela deveria ter um pouco mais de relevância na história, né? Ela não aparece muito, mas você percebe que ela é muito forte para o enredo da história, né? Eu achei isso meio estranho no livro do Machado. Olha o que ele fala aqui sobre a Flora. Vulto, sombra diáfana. Flora é mais uma ideia poética, um ideal de juventude que propriamente personagem, ok? E sobre o vaticínio da cabocla do castelo que fez para a Natividade, a mãe dos gêmeos, isso permeia a história toda do livro, todo o romance. É como se aquele vaticínio ali fosse o norte, a estrela guia para todo o desenrolar da trama. Vejam bem o que o Massot Moisés fala em relação a fortíssima influência do vaticínio da personagem cabocla do castelo em todo o enredo da história, né, de Esaú Jacó. A profecia mantém-se ao longo da narrativa como um motivo condutor, quando devia ser um incidente apenas curioso. Tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado.
trouxe aqui para vocês, né? Além das minhas percepções aqui, algumas é óbvio que não dá para falar de um livro em 20 ou 30 minutos, né? E também trouxe para vocês aqui o pensamento aqui do Maçom Moisés e do brilhante Otto Maria Carpo, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais livros aqui para vocês no meu canal. Provavelmente o próximo livro que eu vou trazer para vocês aqui é do Erasmo de Roterdã, Elogio da Loucura. E sucessivo a este, provavelmente eu vou trazer uma biografia do Tolkien, esse escritor que eu adoro, tenho certeza que muitos de vocês que estão me vendo também gostam. Duas biografias do Tolkien, uma do Mike White e a outra do Humphrey Carpenter, tá bom, pessoal? E se você gostou da minha análise e quer ver outros vídeos que eu fiz aqui no canal, esse é apenas o terceiro, tá bom? Eu fiz também aqui uma pequena análise sobre esse livro aqui, Utopia, do Thomas More, tá bom? Isso aqui é ciência política, procurem aí no meu canal, vocês vão encontrar. Tem uma contextualização aqui bastante grande, porque esse livro aqui exige que seja contextualizado, tá? É imprescindível saber o que estava acontecendo no mundo nessa época, quando Thomas More escreveu esse livro. Outro livro também, que eu fiz uma análise no meu canal, foi esse livro do escritor russo Yevgeny Zamyatin. O livro Nós é uma distopia, tanto esse livro aqui quanto do Thomas More, para você poder pegar tudo que o autor quis trazer para você, se você realmente deseja fazer uma leitura profunda e não superficial, você tem que saber o contexto aqui da época, tá? Este contexto aqui é sobre o incipiente comunismo pós-revolução russa de 1917. Pessoal, se vocês gostaram, peço que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês indiquem para amigos, para familiares, para pessoas que gostem de literatura, de livros, de conhecimento, porque, infelizmente, né, no nosso país, aqui no Brasil, o cenário cultural não é decadente mais, já caiu há muito tempo. Agora, a cultura brasileira está procurando o núcleo da terra, porque é impossível a gente estar num lugar onde a cultura esteja tão apodrecida como no Brasil, tá bom, gente? Um beijo para vocês, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.